Oiê, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Psicologia para Adolescentes. Eu sou a Carol Goulart, é um prazer ter você aqui comigo e vamos falar hoje sobre sexualidade na adolescência. E eu faço uma pergunta: é mais fácil a gente mudar de assunto ou a gente colaborar para desconstruir os mitos e os tabus sobre sexo na adolescência? Como mudar de assunto nem passa pela nossa cabeça, vamos olhar agora, do ponto de vista da psicologia, o diálogo de dois adolescentes. Vem comigo. E aí, meu, como é que tá? Fala aí, Renata. Sabe o que eu tava pensando? Tu tá ligado naquele papo de sexualidade que a prof falou lá, naquela aula de biologia que a gente teve hoje? Aham, daí eu tô cheia de dúvida. Lá em casa eu vi meus coroa falando que tá difícil de falar comigo. Eles dizem assim com a minha avó, ô fase. Ah, sim, tipo, uma hora eu sou nova pra fazer tal coisa, outra hora eu já posso fazer outras coisas, vai entender, né? Uhum, pode crer. Assim, ó, tipo, minha mãe fica dizendo, minha mãe, meu coroa, né, que não é só porque eu fiquei menstruada que eu acho que eu vou ser a dona da casa agora. Ah, nem me fala, porque eu ainda nem fiquei mestrada e já tô com 15, né? Eu fico até com Aham. vergonha, porque todas as gurias da sala já menstruaram e tem umas que até já namoram e eu aqui. Uhum. Nesse primeiro diálogo, a gente viu o quanto a adolescência é marcada por importantes mudanças biológicas, alterações na estrutura, composição corporal e no desenvolvimento sexual. Distinguir a orientação sexual, entender-se como um ser sexual, tomar consciência das primeiras manifestações da sexualidade, buscar em outra pessoa afeto e uniões sexuais, fazem parte da construção da identidade sexual do indivíduo. Durante as fases do desenvolvimento, o indivíduo passa por constantes mudanças e alterações. Porém, na adolescência, ocorre uma problemática devido à questão da sexualidade. A profunda discrepância entre comportamentos esperados de uma criança e comportamentos esperados de um adulto torna o processo ainda mais delicado. Embora a consciência da sexualidade seja um dos aspectos mais importantes da adolescência, podendo afetar a autoimagem, os relacionamentos futuros da vida adulta, ele não se configura apenas como um processo biológico. O título do nosso bate-papo aqui hoje do canal, Vamos mudar de assunto ou contribuir para a desconstrução de mitos e tabus sobre a sexualidade na adolescência, não foi escolhido à toa. Ele foi escolhido na perspectiva de que parte da expressão da sexualidade humana forjada na adolescência é de cunho biológica e, portanto, definida culturalmente. Vamos para mais um vídeo? Vamos lá. Bah, meu, deixa eu te falar uma coisa. Meu pai coleciona DVD, né? Bah, velho, sabe como é que é, né? Sei. Minha coroa vive dizendo que no tempo da fita cassete era tudo muito melhor. Então, eu achei um filme chamado Calígula e assisti quando os dois não estavam em casa, né? Tinha que ver a pregação que era na Grécia Antiga. Sério, teu pai tem isso? Sim, guria! Era homem com homem, mulher com mulher. Parecia até mais avançado do que a gente é hoje em dia, né? Aham, pode crer. E a minha coroa, que conta que a minha avó e meu avô se casaram virgem, acredita? Meu pai quer que eu morra virgem, né? Coitado. Credo. Também esse teu pai parece um retardado mesmo, né? Aposto que ele não pensava assim quando ele dava uns pega na tua mãe. Então, pessoal, esse diálogo nos remete a falar um pouco da denominação sexualidade e do quanto ela passou e continua passando, obviamente, por diversas mudanças em seu sentido. A história remonta que a antiguidade greco-romana experienciava uma notável liberdade sexual, sem que essa fosse relacionada a conceitos morais ou religiosos. Vivia-se o prazer sexual, não somente como um ato reprodutivo, mas sim com o objetivo de compartilhar prazer e permitir que a sensualidade fosse explorada. Sabe-se, no entanto, que na Idade Média houve uma forte influência da Igreja Católica na manifestação da sexualidade. O clero e as determinações religiosas passaram
a enquadrar a população em certas formas de pensamentos e papéis sociais. O ser humano foi reduzido a um simples mortal, e as leis divinas eram o poder do Supremo que ditavam as condutas a serem seguidas, e pela punição para o descumprimento, que iam desde a castigos divinos até a condenação eterna ao inferno. Sendo assim, percebe-se que a sexualidade vem ganhando novos e mutantes significados ao longo do tempo. Atualmente, é vista como um fenômeno intrínseco a todo o desenvolvimento humano, e não apenas a um conceito, pois suas dimensões transitam desde esferas históricas, biológicas, psicológicas, sociais, relacionais e até afetivas. Agora vamos para o próximo vídeo. Deixa eu te perguntar, tu faz teste na internet? Tipo, esses testes para ver, assim, que idade a gente vai casar e tal? Esses testes bobinhos aí, eu faço, tipo... Olha, eu já fiz uma vez. Esses dias aí eu fiz um que para ver, né, tipo assim, se eu era compatível com alguém, com o Thiago, e daí deu que era 52%, é baixo, né? Bah, deixa eu te contar uma coisa. Fiz um teste que deu 90% que eu sou gay. Gay? Mas tu não gosta do Vicente? Gosto, mas também gosto da Fátima, né? Fazer o quê? De boas, Gabi. Sabe a Pamela Pérez, aquela youtuber do canal, aquele canal que eu adoro, PS, Sexo Se For Agora. Sim, adoro esse. Então, eu também. E eu estava assistindo esses dias e ela disse que tudo bem se a gente experimentar na nossa idade, se a gente tiver dúvida, não sabe se gosta de menino ou de menina, para experimentar até decidir, ou quem sabe não decidir, né? Meu, já pensou se tu é bi? Vejamos aqui. Esse foi um diálogo típico dos adolescentes dos dias de hoje. Lembram do diálogo anterior, onde eu falei que a sexualidade passou por diferentes momentos na história? Pois é, hoje os adolescentes eles estão refletindo muito mais sobre a orientação e a identidade sexual. Mas tu sabe a diferença entre elas? A orientação sexual diz respeito a com quem a pessoa, o indivíduo, vai buscar se relacionar afetiva e sexualmente. Se com pessoas do mesmo sexo, sendo homossexuais, ou do sexo oposto, sendo heterossexuais, ou até mesmo com ambos, dessa forma, bissexuais. A identidade de gênero, ela está relacionada com como a pessoa se sente, se ela se sente do gênero feminino ou do gênero masculino. Normalmente, é na adolescência que as dúvidas sobre a orientação sexual de uma pessoa se tornam presentes. São dúvidas comuns, tanto que a prevalência da orientação homossexual varia amplamente. Muitos jovens têm uma ou mais experiências homossexuais. Papalha chama a atenção no seu livro sobre desenvolvimento humano que experiências isoladas, ou mesmo atrações ou fantasias ocasionais com pessoas do mesmo sexo, não determinam a orientação sexual nessa etapa de vida, na adolescência. Embora, atualmente, os adolescentes conversem muito mais sobre esse tema da sexualidade e haja uma maior aceitação por parte da sociedade, muitos adolescentes que se identificam abertamente como homossexuais, como bissexuais, se sentem envergonhados e hostilizados e sofrem com medo de serem discriminados ou até mesmo sofrerem violência. Pode ocorrer também que estes adolescentes tenham receio em revelar a sua orientação sexual para os seus pais ou até outros familiares por medo de uma forte desaprovação ou um conflito familiar. A sociedade, de modo geral, ela tem a sua parcela de culpa nessa situação, não acham? Como abordamos em diálogo anterior, a sexualidade humana também é culturalmente formada.
Então, não há como a gente afirmar que exista somente uma direção para o desenvolvimento da identidade, do comportamento homossexual ou bissexual. Essa falta de diálogo, aceitação advinda da própria cultura, faz com que muitos adolescentes homossexuais passem pelo que pode ser chamado de confusão de identidade. Véi, esses dias eu fiquei com o Thiago, né? E a gente transou. Tipo, a primeira vez a gente não usou camisinha, né? Tipo, eu tô louca de medo porque eu não tô tomando anticoncepcional. Sim, tô ligada, mas, velho, como é que tu faz uma coisa dessas? Transar sem camisinha, mó vacilo, hein? Ah, não sei, né? Só que ele disse que não tinha nada, eu era a única virgem da turma, daí sabe como é que é quando as pessoas estão pilhando, né? Daí eu só fiz, nem pensei. Sei, eu sei. Mas também, né? Não é só porque tu é virgem que tu vai sair por aí transando sem camisinha, né? Pensa. E agora? E tu não tá com medo? E se ele sai por aí contando que tu transa sem camisinha? Ah, acho que ele não vai contar nada. Será que eu conto pra minha mãe? Eu tava pensando, porque ela vai surtar, né? Mas o meu pai vive falando que se eu aparecer grávida, ele me coloca pra fora de casa. Não, não, acho que não é uma boa. A gente vai ter que pensar sobre isso. Tá, peraí que eu vou ter que desligar que a minha velha tá chamando, tá bom? Falou, da outra a gente Ah, tá, fala. tranquilo, falou. Tá, até mais, Tchau. tchau. Então, sabemos que hoje em dia os adolescentes iniciam cada vez mais cedo a se relacionarem sexualmente. Nessa fase, existem duas preocupações importantes relativas a essa atividade sexual desses adolescentes, que são o risco de contraírem infecções sexualmente transmissíveis e, no caso dos heterossexuais, a gravidez indesejada. No diálogo que a gente acabou de ver, a gente percebe nitidamente que uma das influências mais poderosas é a percepção de normas do grupo de pares. Os jovens frequentemente sentem-se pressionados a envolver-se em atividades para as quais eles não se sentem preparados. Como foi o caso da Gabi, que transou mais por pressão das amigas do que pelo que ela realmente sentia. Isso também acontece com os meninos, que muitas vezes são pressionados pelos amigos ou até mesmo pelo pai para praticarem sexo. Outro aspecto que merece ser considerado aqui é o fator biológico, que como os adolescentes eles ainda não têm o córtex pré-frontal totalmente constituído, têm maior propensão a assumir riscos. A fala da Gabi também traz fortemente a questão da repressão dos pais. A repressão sexual, no caso, ela surge por meio do controle da livre circulação da linguagem. A partir do momento em que os discursos sobre sexo passam a ser considerados como atos pecaminosos. Assim nasce o sexo como tabu, no qual pouco se fala a respeito de sexo como fonte de prazer, sendo o discurso muito mais voltado para o controle de natalidade, doenças sexualmente transmissíveis. Desse modo, mesmo que se fale mais sobre sexo atualmente, essa visibilidade não produziu o reconhecimento das diversas formas de vivenciar a experiência sexual, nem mesmo acolhimento dos modos singulares de experienciá-la. Essa forma de lidar com o sexo é especialmente prejudicial aos adolescentes, pois nessa fase de conhecimento do próprio corpo, esse jovem precisa de orientação e esclarecimento para que possa começar uma vida sexual mais saudável e mais prazerosa. Além das orientações sobre a importância do uso do preservativo, o discurso deveria abordar as várias possibilidades de orientação sexual, acolhendo os questionamentos e ensinando desde essa idade a importância de a gente aceitar que existem diversas formas possíveis de orientação sexual. Então, pessoal, estamos finalizando mais um vídeo do canal e hoje, já preparando quem está aqui comigo para ficar com gostinho de quero mais, eu vou falar para vocês rapidamente sobre uma entrevista de um grupo de alunos do curso de Psicologia do IBGE de Porto Alegre. Eles entrevistaram 10 jovens
com idades entre 16 e 19 anos para saber mais como e com quem esses jovens se informam sobre sexo. Olha que legal. Os resultados foram muito interessantes. Verificaram que 100% dos adolescentes se informam sobre sexo na internet e conversam com seus amigos e colegas sobre o tema frequentemente, segundo eles. Somente 4 de 10 responderam que conversam sobre o assunto com os pais. E a maior parte deles respondeu que o nível de abertura sobre o assunto com os pais é neutro, nem aberto nem fechado. Um número baixo, né? Apenas 2 jovens responderam que se sentem confortáveis falando sobre sexo com seus pais, enquanto outros se sentem desconfortáveis ou neutros. Esse é um dado bem interessante, porque ele mostra para a gente que o assunto ainda é um tabu na maior parte das famílias. Infelizmente. Quando questionados sobre o conhecimento deles sobre sexualidade, somente 2 apontaram que o seu conhecimento é apenas básico. Os demais acham satisfatório o que eles sabem sobre o assunto de sexo. E a escola? Vocês acham que ali é um ambiente aberto para esse tipo de diálogo? Pois é, surpreendentemente não. Apenas 3 responderam que o ambiente é aberto, enquanto os demais responderam que é fechado ou neutro. E então, tu que me segue aqui no canal, me responde, vai continuar mudando de assunto ou vai contribuir para a desconstrução de mitos e tabus da sexualidade na adolescência? Te espero na próxima. Um beijo e até mais. Tchau!